Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, assumo a tribuna para discutir, como os meus antecessores, o projeto de lei oriundo de mensagem enviada pelo governador, que propõe de forma indecorosa, insensível e inconstitucional o congelamento do piso salarial no Rio de Janeiro. Quero fazer essa discussão tendo como roteiro o artigo que, por coincidência, publiquei hoje no jornal O Dia sobre este tema. E lembrando que na legislatura passada, mais de uma vez, aliás, em diversas oportunidades, deputada enfermeira Rejane, subi a esta tribuna para denunciar e criticar o desgoverno Pezão, que foi useiro e vezeiro da prática de descumprir a Constituição, de desconsiderar a legislação estadual em vigor em sucessivas decisões que aqui, inclusive, foram desmontadas algumas vezes por decretos legislativos. Ora, percebo que o governador Witzel começa a praticar esta modalidade, que já não é a primeira mensagem que ele encaminha à Assembleia Legislativa, eivada de inconstitucionalidade. Não é a primeira, porque faço menção àquela mensagem que começamos a discutir na semana passada e que tratava da dispensa de taxas e emolumentos atinentes ao serviço do Poder Judiciário, onde ele pretendia legislar sobre matéria que precisa ser legislada de forma concorrente pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. É o caso, novamente, o governador, espantosamente, ex-juiz federal, espantosamente, ignora a Constituição, agrava a Constituição, quando, por exemplo, manda para cá uma mensagem sem levar em conta que a recomposição dos salários dos trabalhadores, a reposição das perdas inflacionárias para que não percam o seu poder aquisitivo é matéria constitucional, está inscrita na Carta Magna. Assim como a gente não pode, apenas no exercício de evidência ou de futurologia seria possível, sem que saibamos qual será o comportamento da inflação de 2019, já fixar o congelamento para o ano de 2020. Portanto, o primeiro aspecto que chama a minha atenção, sobretudo porque não é a primeira vez, é que o governador começa a praticar, e eu espero que isso seja interrompido, falava agora há pouco com o líder Márcio Pacheco, com quem tem um excelente diálogo, que interrompa essa prática, desde já, cortando mal pela raiz, de mandar para casa matérias que estão seriamente comprometidas por agravos constitucionais. Segundo aspecto que eu quero mencionar, já foi tratado aqui pelo Luiz Paulo, eu trato no meu artigo, sempre que há divergência, sempre que há desacordo na mesa de negociação patrocinada pelo Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda entre trabalhadores e empregadores sobre a fixação do piso, o Poder Executivo tem a possibilidade de praticar digamos assim, de agir de forma não conciliatória, mas mediadora, apresentando alternativas que coloquem em diálogo, pelo menos, as propostas de parte a parte. Ele poderia, por exemplo, estabelecer uma média, deputado Gustavo Schmidt, uma média aritmética, uma conta fácil de fazer, imagino que ele consiga fazê-la, uma média aritmética entre 1,22 e 6,95. Chegaríamos a um percentual de 4,08. Ele poderia propor um alinhamento ao percentual de reajuste do salário mínimo nacional. Chegaríamos a 4,61. Ele poderia praticar o que convencionalmente se pratica no Rio de Janeiro como índice oficial, que é o IPCA, que em 2018 acumulou 3,75, que de janeiro a janeiro acumulou 3,78. Portanto, havia alternativas e há alternativas, e é neste caminho que a gente tem que trilhar, para que o governador mandasse para cá uma proposta razoável, marcada por razoabilidade. Além disso, chama a atenção que o mesmo governo que pretende, deputada Marta Rocha, e conversávamos sobre isso ontem, que pretende congelar o piso salarial dos trabalhadores, é o mesmo que garantiu, sem pestanejar, o sacrossanto reajuste tarifário das barcas. Isso não teve dúvida. É o mesmo governo que insiste em não cumprir a lei estadual 8.037,
de 2018, do nosso colega Flávio Serafini, que impôs de forma absolutamente necessária um limite para as escorchantes tarifas do transporte aquaviário seletivo. O governo do Estado não quer cumprir, até entra na justiça para evitar o seu cumprimento. É o governo do Estado, o mesmo governo do Estado, deputado Flávio Serafini, que faz pouco caso, faz ouvidos de mercador para cumprir a lei que nós votamos aqui e que garantiu o passe livre intermunicipal para estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior. É o mesmo governo do Estado que anuncia que não terá 20 mil vagas para os estudantes de nível médio do Estado do Rio de Janeiro. 20 mil, deputado Carlos Mendes. Então, este mesmo governo que, por um lado, faz um alinhamento automático com os interesses do capital e, ao mesmo tempo, não garante serviços fundamentais, direitos fundamentais, como o direito à educação, quer isto sim, cobrar do trabalhador a conta da crise. Isso a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar, porque em vez de asfixiar, deputado Luiz Paulo, em vez de asfixiar a economia do tráfico, ele quer asfixiar as finanças das famílias trabalhadoras no Rio de Janeiro. Deveria pensar de forma mais inteligente em enfrentar o crime. Uma das formas inteligentes é criar mecanismos para asfixiar a economia do tráfico, da milícia, mas não. A proposta do governador asfixia, isto sim, as finanças das famílias trabalhadoras no Rio de Janeiro. Ora, ninguém desconhece que o Estado do Rio de Janeiro vive sob um violento rombo orçamentário e financeiro. Ninguém desconhece isso. Já discuti isso aqui nesta legislatura. Entretanto, não vamos reverter esse quadro travando a economia e travando o consumo. Porque ainda tem essa dimensão. Congelar o piso do trabalhador também repercute negativamente no enfrentamento da crise, porque trava o consumo e trava a atividade econômica. A gente tem que gerar receitas novas, combater a sonegação, que é uma modalidade olímpica no Rio de Janeiro, jamais combatida com rigor, parar de praticar essa política irresponsável de isenções tributárias baseadas no compadrio e articuladas com financiamento de campanhas eleitorais, combater a sonegação, que é outra prática, já mencionei, cobrar dos grandes devedores do Estado. Não vem com essa conversa mole de que grande parte da dívida é massa falida. É sim, mas tem uns 20% ali de devedores que são ativos, que precisam pagar sua dívida ao Rio de Janeiro. Portanto, a gente precisa construir um outro caminho, e o nosso caminho, que a gente vai continuar defendendo, é a posição apresentada na mesa de negociação pela classe trabalhadora, o percentual de 6,95%. Não aceitamos reajuste zero, não aceitamos reajuste por 2 anos. Precisa o governo recuar, negociar e chegarmos minimamente a um percentual de consenso. Era isso, presidente.